E aí, pessoal, tudo bom? E aí, galera? Hoje a gente está aqui com mais dados aí, um dado que saiu do próprio governo canadense. São dados referentes à renda anual média das famílias canadenses em cada província, após impostos e taxas, né? Que é um fato, que é uma coisa que tira bastante do nosso rendimento anual, Sim. é justamente os impostos. E que eu diria mais que é uma coisa que a gente quer muito saber quando a gente faz um plano de vir para o Canadá. Fala, pô, eu tô sozinho, ou eu vou vir com mais alguém, ou eu tenho filhos aí na conta. E aí, quanto que é essa renda para eu ter uma ideia de quanto que eu ganharia, ou pensando numa renda de uma família aí? Exatamente. Esses dados são referentes a 2019 e esse estudo foi publicado agora no final de março. Como são dados que demoram para ser analisados e compilados, então referente a 2019 e tem um pequeno comparativo com o ano anterior, de 2018, né? E agora aquela questão, né? Das 9 províncias que entraram nesse estudo e que tiveram aqui mapeadas a renda anual média das famílias, quais são as 3 mais baixas? Olha, eu chutaria, não, eu não chutaria British Columbia, brincadeira. Eu Tá chutaria, roubando, já sabe. eu chutaria Quebec, porque é onde eu moro, né, hoje é onde a gente mora e porque a gente sabe que paga bastante imposto, então eu presumiria que a renda ia ser menor. Um pouco de lógica aí no que a gente paga, que é bastante imposto em Quebec. Mas eu presumiria Quebec, daí também eu acho que das províncias do Atlântico também, que a gente sabe que não tem uma renda tão grande. Então vamos ver, olha aqui, hein? As 3 províncias com a menor renda anual média são, em último lugar, né? Vamos colocar em último lugar, Nova Escócia, uma província que fica aqui perto também de Quebec. A nossa Quebec, em oitavo lugar, em penúltimo lugar. E em sétimo, New Brunswick, que também é uma província aqui que faz divisa com Quebec, também fica muito próxima dos Estados Unidos, Que também está nos programas do Atlântico. que também está nos programas do Atlântico, para quem está pensando aí em vir para cá. E qual que é a renda média, né, anual dessas províncias? A Nova Escócia tem uma renda de 53.300 dólares por ano. Quebec é um pouco maior, com 55.600. E New Brunswick é um pouquinho maior, com 56.400. Agora você pode até me perguntar, isso é baixo ou alto? Espera um pouquinho que agora a gente vai ver aqui o topo da lista, né? E qual que é a província com maior? A província que está ali em primeiro lugar. Eu duvido que a galera ia acertar, porque eu não acertei quando a gente chutou, quando a gente só viu o estudo. Mas eu acho que a galera chutaria Ontário, que afinal, para quem ainda está aprendendo os nomes das províncias e tal, é da cidade mais conhecida, né, junto com Vancouver. A cidade mais conhecida do Canadá é Toronto, eu chuto assim de longe, que é na província de Ontário. Eu chutaria que Ontário ia liderar esse top 3 no primeiro lugar. E para nossa grande surpresa, porque ainda estamos aí conhecendo muito das outras províncias, qual é a primeira província com a renda anual familiar mais alta? Terceiro lugar, para criar um suspense, né? Para deixar dar um negócio. British Columbia, que é conhecida muito pela cidade de Vancouver, no extremo oeste, na costa oeste do Canadá. Em segundo lugar, Ontário, cidade que tem a capital do Canadá, que é Ottawa, e a maior cidade do Canadá, que é Toronto. E em primeiro lugar, a província de Alberta, que não é tão conhecida como outras, como British Columbia, mesmo Quebec também é conhecida pelo francês, e Ontário. Alberta tem 2 grandes cidades, que é Calgary e Edmonton, e é uma província que muito conhecida pela tradição country, cowboy, faz divisa com British Columbia. E é muito interessante porque que ela está em primeiro lugar. E não é qualquer primeiro lugar. Ela está 6.000 dólares em média
acima do que Ontário, né? Ontário tem uma média anual de 66.600 dólares e a Alberta tem quase 6 mil a mais com 72.500. E um dos motivos de Alberta ter uma renda maior, lembrando que isso é o quê? Após os impostos. Então, uma das grandes diferenças aqui é que os impostos em Alberta são muito baixos. O imposto provincial deles é zero para quando a gente vai no mercado, por exemplo, aqui em Quebec, a gente paga um imposto federal e a gente paga um imposto provincial, que aqui na província é de 10%. Que é bastante coisa. Então, é o valor que você viu ali na etiqueta, mais 10%. E a Alberta, por outro lado, tem 0%. Então, muito louco. essa é uma das diferenças que aumenta essa renda. Só que aqui tem uma falácia, né? A pegadinha que é bem importante a gente ver antes de falar assim, então vamos para Alberta, bora para Alberta que eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro lá. Porque você fala assim, legal, então eu vou para Ontário, porque eu vou ganhar o quê? 10 mil, 11 mil a mais que em Quebec, ou 12, 13 mil a mais do que em Nova Escócia. Lembrando só que a renda média que a gente não colocou, qual é a renda média no Canadá? 62.900. 62.000. Né? Então, tudo em relação a isso, para cima ou para baixo. Para a gente não cair nessa pegadinha, o que é importante a gente pensar quando a gente falou após impostos? Quer dizer que eu sou pobre se eu morar em Nova Escócia? Não. E nem que você é rico se você morar em Alberta. Por quê? Porque existe uma questão que é o custo de vida e que a gente nunca pode se esquecer. Com certeza. Se você pensa no seu plano Canadá, por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu quero logo alugar um apartamento, vai ser próximo, vai ser downtown, né? Vai ser no centro da cidade ou vai ser no subúrbio? Eu vou ter filhos, eu vou levar meus filhos. Só para dar um parênteses, que subúrbio, diferentemente do que a gente falaria no português, subúrbio não quer dizer um bairro mais pobre, né? É bairro residencial. É um bairro residencial, basicamente, né? Um bairro mais de residência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha esses números e falar, pô, em Ontário eu ganho 66.600, quer dizer que eu vou ter muito mais dinheiro no fim do mês do que se eu morasse em New Brunswick. E não é verdade. A gente sabe, por exemplo, que preço de casa em Vancouver, Toronto, são muito maiores do que preço de casa em New Brunswick, Quebec, Nova Escócia. Em New Brunswick, o preço médio de uma casa em Moncton, que é a maior cidade da província, gira por volta de 200 mil dólares. Já em Vancouver, se você quiser comprar uma casa na cidade de Vancouver... não no subúrbio. Você vai ter que desembolsar pelo menos 1 milhão de dólares. Dá para você comprar 5 casas em Moncton. Não, e a gente não tá nem falando assim de casa grande ou pequena, a gente tá falando de uma média ali de casa. A gente tá falando e são casas, e a gente tá comparando casas iguais, né? Casas de mesmo tamanho. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração, ou mesmo aluguel. O aluguel que a gente paga aqui, se a gente pegasse um lugar do mesmo tamanho em outras cidades, mesmo dentro da mesma província, em outras cidades, a gente já teria um custo diferente. Com certeza. Quebec é mais barato que Montreal, que é mais barato que Toronto. Aqui, lembrando que, para quem não conhece, né? Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas Quebec é capital da província de Quebec. Então, a gente tem, igual a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem Quebec e Montreal, Quebec, da província de Quebec. Exatamente. E então, é muito importante a gente levar isso. E segundo lugar, né, não só o custo de vida, mas também os impostos, né? Quanto que a gente vai dar de imposto para o governo e quanto que a gente vai receber de volta. Cada província, por ter uma grande autonomia, vai oferecer serviços diferentes, com valores diferentes, benefícios e ajudas financeiras diferentes para a população. Então, aqui em Quebec, a gente sabe que a gente tem alguns auxílios, alguns valores de auxílios, por exemplo, para quem tem filhos, para né? quem tem filhos. É uma província bem focada para a família, para povoar mesmo nesse sentido econômico, né? Então, de você ter um padrão de uma família que está ali, que o casal trabalha, né? Só um casal pensando aí, seja um homem, mulher, homem e mulher.
Mas pensando aí nesses adultos responsáveis da casa que trabalham e pensando que esses adultos teriam filhos, né? Que seria meio que o ideal da província. O governo tem muito essa pegada. Então você tem essas coisas que a gente chama de alocação para crianças, né? Você também tem uma coisa que é meio sutil, que não necessariamente tange imposto quando a gente pensa, que é programas para família. Então você vai fazer um abonnement, uma inscrição, né? Como é que fala? Quando você vai fazer uma inscrição, você vai, por exemplo, programa ou para alguma coisa. você paga uma mensalidade, uma anualidade, isso te traz Pra vários museus, benefícios, por exemplo, né? verdade. Você ser membro de alguma Isso. coisa, né? Daí é mais barato ter para 3 ou mais pessoas, ou seja, uma família, do que para 1 ou 2 pessoas, para favorecer a família mesmo. A gente não sabe como é nas outras províncias, não vamos falar de coisas que a gente não é expert, a gente está falando muito de onde a gente E é por isso que é mora importante hoje. sempre também pesquisar a questão de custo de vida e colocar no papel esse tipo de coisa. Não só o quanto a gente vai ganhar, mas também o quanto a gente vai gastar morando em cada província e ver qual delas a gente vai no final do mês. Sim. A gente vai conseguir juntar mais dinheiro, né? Guardar também, mais dinheiro. Eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não realiza quando a gente vê estudos Percebe. assim. Não percebe, desculpa. Mania do francês e inglês. Mas quantas pessoas vão contribuir para essa renda, quantas pessoas vão gastar, né? Então, quantas pessoas que não vão trabalhar, ou seja, que só vão gastar, e quantas pessoas que vão contribuir e vão consumir, vão gastar. A gente quer deixar aqui na descrição do vídeo um site que ajudou bastante a gente, mesmo do Brasil, como a gente não tinha vindo para o Canadá, a gente nunca fez uma viagem exploratória e por enquanto somos só nós dois, a gente não tem filho, só 2 gatos. Mas um site que ajudou muito pra gente, se vocês quiserem, vai aqui na descrição do vídeo. É um site onde você compara o custo de vida de 2 cidades em qualquer lugar do mundo. E isso pro Plano Canadá é essencial, é de graça. Ele compara as principais características que pra gente é super importante quando a gente tá pensando em mudar de país. E não necessariamente foi para aquele país para ter uma ideia de como que a gente iria, como que a gente se sente. Porque isso é super importante, não só a língua, não só o que a gente lê, mas como que você se sente quando você está naquele país. Uhum. Então, vão na descrição do vídeo se vocês quiserem para isso também. Também tá o link desse estudo, desculpa. Da pesquisa. Da pesquisa, Estudo, desculpa. né? Para vocês verem sobre isso. E, novamente, essa é a nossa experiência falando de Quebec, mas a gente tentou ser o mais imparcial possível. Se você que está assistindo a gente mora em outra província e também quiser comparar sobre o seu custo de vida, se você tem filhos ou não. Deixa aqui nos comentários. Exatamente. Se tem esses programas parecidos, enfim, que a nossa ideia é ajudar a galera. E os comentários, com certeza, ajudam para criar essa pegada de informações que nem sempre a gente tem, né? Na nossa vivência mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Até a próxima.